Então vamos lá, gente. Também parece que vai ficar meio óbvio para vocês, porque eu botei a força numa posição e agora coloquei em outra posição e apareceu uma nova medida. Mas mesmo assim, alguns alunos ainda se confundem e acham, por exemplo, que a distância da força até o ponto é o somatório desses dois valores, ó. 2 metros mais 0,75, porque acha que a força, ó, até chegar ao ponto, a distância é essa daqui, ó, é somando isso tudo. Então, quem fez assim se equivocou. Precisa seguir de fato aquilo que eu disse para vocês no início. A distância de uma força até um ponto é a menor distância desse ponto até a direção dessa força. Então, vamos traçar a direção dessa força. Ó. Tracei a direção dela, a direção é a direção horizontal. A menor distância desse ponto até essa reta é uma perpendicular. Então, traço a perpendicular e aqui eu consigo identificar qual é a minha distância. Então, essa daqui, ó, do ponto O até a direção da força é a minha distância dessa força até esse ponto. Então, a minha distância vale 0,75. Então, para calcular o momento, eu vou ter que o momento é igual a força vezes a distância. Momento, então, vai ser 50 newtons vezes 0,75. E aí a gente vai pensar agora no sinal, ó. Agora eu apaguei. O primeiro eu deixei lá a setinha para onde apontava, para se as pessoas tivessem dúvida, começar a entender. E aqui a gente vai pensar da mesma forma, ó. Essa força de 50 newtons, ela tende a fazer com que esse conjunto gire em relação ao ponto O também no sentido horário, ó. Ela teria que ser para cá para fazer girar no sentido anti-horário. Quando ela faz força para cá, ó, então ela tende o conjunto a girar no sentido horário. Então esse momento também será um momento positivo. Então teria um momento de mais 37,5 newtons metro. Dúvida nesse aí? Alguém usou 2,75? Professor, minha dúvida é só no sentido da força, que ele está para o lado esquerdo, então ele vai girar no sentido horário. E no exercício número 1, ele estava Sim. para baixo, gira no sentido horário também. Se tiver para cima é anti-horário ou não? Depende, tá? Depende. Porque olha só, se você colocar a força para se o desenho for esse aqui, você colocar a força para cima, beleza, vai ser anti-horário. Mas se o desenho for diferente, se o ponto estiver agora, ó, do outro lado, imagina que o ponto O está aqui e a força aqui é para cima, ó. Vai gerar no sentido horário, tá? Então não coloque em mente, não fique achando que se for para cima vai gerar no anti-horário, se for para baixo vai gerar no horário. Depende do desenho, tem que analisar o desenho, tá bom? Nessas circunstâncias, sim. Se o ponto está aqui na esquerda, a força para baixo gira no sentido horário, a força para cima gira no sentido anti-horário. Se a força estiver abaixo do ponto O, vai girar no sentido horário, se estiver acima, vai girar no sentido anti-horário. Tá ok? Mas cuidado, tem que analisar sempre o desenho. Não tome como verdade que se tiver para baixo vai ser horário, se tiver para cima vai ser anti-horário. Depende do desenho, ok? Beleza? Então, mais um para vocês. Wagner, Sim? você usou o valor de 0,75 porque a força está aplicando nessa parte? Olha aqui, ó. A distância de uma força até um ponto é sempre a distância desse ponto até a direção dessa força. Então, o primeiro passo, qual que a gente faz? É traçar a direção dessa força. Então, essa força, ela tem uma direção horizontal. Então, tracei a direção horizontal. A distância de um ponto a uma reta, e aí talvez vocês já tenham visto aí, como eu disse, eu não sei se o nome da disciplina é cálculo vetorial, mas é algo mais ou menos desse tipo. A distância de um ponto até uma reta é sempre a menor distância desse ponto até essa reta. E isso se acha como? Traçando uma perpendicular do ponto até essa reta. Então, quando eu traço aqui, ó, uma perpendicular,
desse ponto O até essa reta, que é a direção da força, eu estou determinando a distância da força até esse ponto. Então, a distância dessa força até esse ponto não é 2 metros, não é 2,75. É a distância que o ponto tem em relação à direção dessa força. Então, a distância é essa que está aqui, ó. A distância vale 0,75. Foi? Agora foi. Ok? Obrigada. Você deve ter entrado atrasada, não viu a explicação no início, foi isso? Ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? Tá bom. Também entrei atrasado. Para quem entrou depois, eu combinei com a galera aí, como tem palestra valendo horas PAC a partir das 19, a gente vai encerrar às 19 para vocês irem para a palestra, tá? Alguém pegou. Quem pegou? Quem pegou a entrada do meu celular? Não, eu falo, ninguém tem entrada no meu celular. Foi tu, tio? Segunda aqui. E aí, tá pronto esse aí também? Pode pegar. Aí vão ser 2 momentos, né, professor? Na verdade, você vai ter um momento resultante, né? Assim como a gente tinha força resultante, a gente vai ter um momento resultante. Esse deve ter pintado algumas dúvidas, né? Então vamos lá, vamos resolver esse para a gente ver. Então, olha só, a gente vai escolher uma força primeiro para a gente verificar qual momento que ela produz em relação àquele ponto. Então, eu escolhi aquela força ali de 40 newtons. Tracei a direção dela, que é uma direção horizontal. Lá, em relação ao ponto O, vou traçar uma perpendicular para determinar qual é a distância dessa força de 40 newtons em relação ao ponto O. Vou chamar de D1, a distância de 40 em relação ao ponto O. Então, essa força já me produz um momento. Então, se o momento é força vezes a distância, analisando essa força, eu já tenho que vai ser 40 newtons vezes 0,75 metros.
tá? E agora eu tenho que analisar o sentido, né? Então, ó, da mesma forma como aquela anterior de 50, essa de 40, ó, se ela fizer força para cá, ela tende a girar no sentido horário. Então, essa força tende a produzir um movimento de rotação dessa haste no sentido horário. Então, seria um momento positivo. Mas essa haste não está submetida apenas a essa força de 40 newtons. Ela está submetida também a essa força de 20 newtons. Então, eu tenho que colocar essa força também para descobrir qual é o momento final a que esse ponto está sujeito. Então, vou fazer a mesma coisa. Essa força de 20 newtons, ela tem uma direção vertical. Então, vou traçar ali minha direção vertical. A partir do ponto O, vou traçar uma perpendicular em relação a essa direção. Isso vai me determinar uma nova distância que eu vou chamar de D2. É a distância da força de 20 newtons até o ponto O. Então, notem ó, que esse 2 aqui serviu para nada. A distância vale 1,5 m. Então, esse novo momento vai ser quem? 20 vezes 1,5 m. Então, vou acrescentar lá, ó, 20 newtons vezes 1,5 m. Agora, analisando, esquece, obviamente, essa força, a gente está pensando só nessa força. Ó. Então, essa força, ó, ela tende a fazer com que a haste gire no sentido anti-horário. Então, produz um momento que a gente vai chamar de negativo. E aí, agora a gente faz as contas. Como os dois produtos são iguais, né, valem 30, o momento que essa haste sofre é igual a zero. Ou seja, não há momento algum nessa haste aí. Professor, Sim? para você ver ali o sentido que a força de 20 newtons fez, foi pela medida, no caso, que ele vai até 1,5, no caso, mais da metade. Por isso que a barra vai para o sentido anti-horário? Não, não é por conta disso, tá? Em qualquer lugar que estivesse aqui, ó, tenderia, esquece essa força aqui, ó. Quando a gente analisa para ver qual o sentido de rotação, a gente trabalha com uma única força. Faz de conta que essa aqui não existe. Então, ó, qualquer ponto aqui, ó, que você pegar e tentar empurrar essa barra para cima, se você imaginar que isso aqui não é fixo, e sim que isso é articulado, que permite um movimento de girar essa haste em torno daquele ponto, qualquer lugar que você empurre aqui, ó, essa haste vai fazer o quê? Ela vai subir. Ela vai subir, como está fixada aqui, ó. Imagine que tem um preguinho aqui, tem um furo aqui, tem um preguinho. Então, quando você faz força aqui, em qualquer ponto, ó, de baixo para cima, vai fazer com que essa haste gire nesse sentido aqui, ó, sentido anti-horário. Então, não é porque está mais do que a metade. Se estivesse aqui, ó, a 50 centímetros, também seria a mesma coisa, tá? Se tivesse aqui, ó, a 2 metros, seria a mesma coisa. Então, sempre você tem que analisar a posição da força em relação ao ponto. E aí você imagina que no ponto lá você tem um preguinho, fez um furo e deixou isso aqui móvel, só para você ver qual seria a rotação. Lembra que no início eu disse para vocês, momento é quando uma força tende a produzir ou produz um movimento de rotação. Então, não necessariamente a rotação vai acontecer, porque você pode ter isso aqui de forma fixa, e aí, quando a gente calcula, por exemplo, nesse caso aqui de cima, porque aqui o momento deu zero. Nesse caso aqui de cima, a gente calculou que o momento que essa haste sofre em relação ao ponto O é de 37,5 newtons metro no sentido horário. Então, olha só, essa força faz com que essa haste tenda a girar nesse sentido horário com 37,5. Não gira por quê? Porque nesse ponto aqui, ó, há uma reação, há um momento inverso, ó, no outro sentido, no sentido anti-horário, de mesmo valor. Então, quando você tem uma extremidade que é fixada dessa forma, significa que ela está reagindo a esse momento na mesma intensidade, mas com sentido oposto. Nesse caso aqui, no final das contas, ó, não tem momento nenhum em relação ao ponto O. Então não há momento nenhum aqui, não há reação nenhuma aqui, porque essas duas forças anulam o momento todo produzido em relação a esse ponto O. Ok? Show. Sim, eu fui até além, porque eu lembrei de outras coisas e acrescentei aqui para vocês.